Gente, a história que eu vou contar hoje vai fazer vocês perderem a fé na humanidade. Estamos falando da Letícia Solidária, aquela influencer que tem 18 milhões de seguidores e que ficou famosa ajudando pessoas necessitadas pelo Brasil inteiro. Pois bem, descobrimos que durante 5 anos ela aplicou o maior golpe de caridade fake da história. Ela nunca ajudou ninguém, de verdade, roubou mês de $80 milhões em doações. Criou organizações não governamentais fantasmas, encenou tragédias falsas e chegou ao ponto de contratar atores para fingir que eram famílias necessitadas. E o mais revoltante, enquanto milhões de pessoas se endividavam para doar para as causas dela, ela estava comprando mansões em Miami e vivendo como milionária. Então prepara o psicológico, deixa o like e vamos descobrir como a santa mais querida da internet era na verdade a maior sociopata do Brasil. Para quem não conhece a Letícia Solidária, ela explodiu nas redes sociais há 5 anos, com vídeos emocionantes, ajudando famílias em situação de extrema pobreza. Ela chegava em comunidades carentes, encontrava famílias passando necessidade e fazia campanhas para arrecadar dinheiro e ajudar essas pessoas. Os vídeos dela faziam todo mundo chorar de emoção e inspiravam milhões de brasileiros a doarem para as causas que ela promovia. O que mais tocava o coração das pessoas era a forma como ela se dedicava às causas sociais. Ela chorava junto com as famílias, se emocionava genuinamente com o sofrimento alheio e sempre enfatizava que não fazia aquilo por fama ou dinheiro, mas por amor ao próximo. Ela se tornou um símbolo de bondade no Brasil, sendo chamada de anjo da caridade e inspirando outras pessoas a praticarem o bem. Durante 5 anos, a Letícia arrecadou milhões em doações. Ela fazia campanhas para construir casas, comprar medicamentos, pagar cirurgias, ajudar com alimentação e até mesmo salvar animais abandonados. Cada campanha dela viralizava, chegava aos trending topics e mobilizava todo o país. Empresas faziam doações milionárias, famosos endossavam as campanhas, e até mesmo o governo já reconheceu o trabalho social dela. A Letícia criou várias ONGs, supostamente para organizar melhor as doações. Instituto Esperança, Fundação Amor ao Próximo, ou um governamental Mãos, que ajudam, entre outras. Ela sempre prestava contas das doações, mostrando fotos das famílias sendo ajudadas, recibos de construções, comprovantes de compras e depoimentos emocionados das pessoas beneficiadas. Era impossível duvidar da sinceridade dela, mas toda essa santidade começou a desmoronar há 2 semanas, quando um jornalista investigativo, o Paulo Verdade, resolveu fazer uma matéria de acompanhamento das famílias que a Letícia havia ajudado ao longo dos anos. E, gente, o que ele descobriu foi chocante. Nenhuma das famílias mostradas nos vídeos dela tinha recebido ajuda real nenhuma. O Paulo foi até comunidades onde a Letícia havia gravado, procurou pelas famílias beneficiadas e descobriu que a maioria nem existia mais nos locais onde supostamente moravam. Algumas pessoas se mudaram logo depois das gravações e nunca mais foram vistas. Outras simplesmente desapareceram. E algumas que ele conseguiu localizar contaram uma versão completamente diferente da que foi mostrada nos vídeos. A bomba foi quando o Paulo encontrou a Dona Maria Santos, aquela senhora que apareceu em um vídeo viral da Letícia pedindo ajuda para pagar uma cirurgia do neto. Segundo o vídeo, a campanha arrecadou R$500 mil para a operação, mas a Dona Maria revelou que nunca recebeu esse dinheiro. Ela disse que a Letícia apareceu, gravou o vídeo, prometeu que ia ajudar, mas depois sumiu e nunca mais deu notícias. A Dona Maria contou que o neto dela morreu porque não conseguiu fazer a cirurgia, enquanto milhões de pessoas acreditavam que a criança havia sido salva graças às doações. Ela estava, na verdade, em estado terminal porque nunca recebeu o tratamento prometido. Era uma mentira cruel que custou a vida de uma criança. E também, o Paulo descobriu que vários dos beneficiados dos vídeos da Letícia eram atores contratados. Ele conseguiu identificar pelo menos 20 pessoas que apareceram em múltiplos vídeos interpretando famílias diferentes. Elas recebiam entre R$2 mil
e R$ 5.000 para fingir que estavam passando necessidade e que foram salvas pelas doações. Um desses atores, o Roberto Silva, confessou tudo ao Paulo. Ele revelou que foi contratado diversas vezes pela Letícia para interpretar pai de família desempregado, morador de rua que conseguiu emprego e até mesmo idoso com problemas de saúde. Ele disse que havia uma verdadeira agência de casting, especializada em recrutar pessoas para fingir que eram beneficiários de caridade. A segunda bomba foi quando o Paulo descobriu que as organizações não governamentais da Letícia eram todas fantasmas. Ele investigou os endereços das organizações e descobriu que eram escritórios vazios, salas comerciais alugadas apenas para receber correspondência, ou até mesmo endereços que nem existiam. Não havia funcionários, não havia atividades, não havia nenhuma operação real de caridade. O Paulo conseguiu acesso aos documentos financeiros de uma das ONG, mas descobriu que todo o dinheiro arrecadado era transferido para contas pessoais da Letícia ou de familiares dela. Em 5 anos, mais de R$ 80 milhões passaram pelas organizações dela, mas nenhum centavo foi usado para ajudar pessoas necessitadas. Era apropriação indébita em escala industrial. E, gente, descobrimos que a Letícia não estava sozinha no esquema. Ela tinha uma equipe completa de golpistas, roteiristas que inventavam as histórias trágicas, diretores que criavam as encenações, atores que interpretavam as vítimas, contadores que lavavam o dinheiro, e até mesmo advogados especializados em criar governamentais fantasmas. Era crime organizado disfarçado de caridade. A terceira bomba foi descobrir onde estava o dinheiro roubado. O Paulo rastreou as movimentações financeiras da Letícia e descobriu que ela estava vivendo como milionária, enquanto fingia ser uma pessoa simples, dedicada à caridade. Ela comprou 3 mansões em Miami, 2 apartamentos em Paris, uma ilha particular nas Bahamas e uma coleção de carros de luxo avaliada em R$ 15 milhões, enquanto pessoas simples se endividavam para doar R$ 50 ou R$ 100 para as causas dela. Ela estava gastando R$ 2 milhões por mês em luxo pessoal, spa de milhares de dólares, jantares em restaurantes estrelados, roupas de grife, joias de valor astronômico e até mesmo um iate de R$ 20 milhões. Tudo pago com dinheiro de gente solidária, que acreditava estar ajudando necessitados. E tem mais. O Paulo descobriu que a Letícia chegava ao ponto de criar tragédias falsas para gerar mais doações. Ela contratava equipes de produção para encenar desastres, incêndios, enchentes e outras catástrofes fake, sempre com vítimas interpretadas por atores. Uma das encenações mais cruéis foi um incêndio em orfanato, que nunca aconteceu, mas arrecadou R$ 5 milhões em doações. A quarta bomba foi quando descobrimos que a Letícia usava técnicas de manipulação psicológica para extrair mais dinheiro dos doadores. Ela estudava perfis psicológicos dos seguidores, identificava quem tinha maior capacidade financeira e criava campanhas personalizadas para atingir especificamente essas pessoas. Era predação emocional cientificamente planejada. O Paulo encontrou manuais que a Letícia usava com títulos como Como fazer pessoas chorarem e doarem mais, técnicas de chantagem emocional para a caridade e psicologia das doações, explorando a culpa e a compaixão. Ela transformou a bondade humana em ciência exata de extração de dinheiro. E, gente, descobrimos que ela não roubava apenas dinheiro. A Letícia também desviava doações físicas que pessoas enviavam para ajudar. Toneladas de roupas, alimentos, brinquedos, medicamentos, tudo que chegava nos endereços das organizações não governamentais dela era revendido no mercado negro. Ela lucrava até mesmo com a generosidade de pessoas que doavam bens materiais. A quinta bomba foi descobrir que algumas das tragédias mostradas nos vídeos dela eram reais, mas ela se aproveitava do sofrimento genuíno para roubar as doações. Ela procurava famílias que realmente estavam passando dificuldades, fingia que o ia ajudar, arrecadava milhões em nome delas, mas depois sumia com o dinheiro deixando as pessoas na mesma situação, ou até pior.
o Paulo encontrou pelo menos 50 famílias que foram enganadas dessa forma. Elas participaram dos vídeos, acreditando que iam receber ajuda, viram as campanhas arrecadarem fortunas, mas nunca receberam nem R$ 1. Algumas dessas famílias desenvolveram depressão profunda porque se sentiram rejeitadas, até mesmo pela caridade, sem saber que na verdade tinham sido vítimas de golpe. E tem uma história particularmente cruel. A Letícia fez uma campanha para ajudar uma mãe solo, com 4 filhos, que estava sendo despejada. A campanha arrecadou R$ 800.000, supostamente para comprar uma casa para a família. Mas a mulher nunca recebeu nada, e foi despejada mesmo assim. Ela e os filhos acabaram morando na rua enquanto a Letícia usava o dinheiro arrecadado para ela, numa viagem de luxo para a Europa. A sexta bomba foi quando descobrimos que a Letícia tinha cúmplices em plataformas de doação e até mesmo em bancos. Ela pagava funcionários para facilitar as transferências, para evitar questionamentos sobre volumes suspeitos e para ajudar a lavar o dinheiro através de contas fantasmas. Era corrupção sistêmica para facilitar o maior golpe de caridade da história. Algumas dessas plataformas chegavam a promover as campanhas dela em destaque, sabendo que eram falsas pork recibium, comissões milionárias sobre as arrecadações. Era cumplicidade empresarial com crime organizado, tudo em nome do lucro, sobre a solidariedade humana. E, gente, quando as investigações do Paulo começaram a viralizar, a reação da Letícia foi sociopática. Em vez de confessar ou pedir desculpas, ela fez uma live chorando, onde se fez de vítima. Ela disse que estava sendo perseguida por pessoas invejosas e que ia processar todo mundo por difamação. Ela ainda teve a audácia de pedir mais doações para se defender dos ataques. Na live, ela chorou lágrimas, crocodilo falando que estava sendo crucificada como Jesus e que pessoas más estavam tentando destruir seu trabalho de amor. Ela convocou os seguidores para protegê-la das fake news e chegou ao ponto de dizer que as denúncias eram ataques do demônio contra sua missão divina, era manipulação religiosa para manter o golpe funcionando. A sétima bomba foi quando outros jornalistas começaram a investigar e descobrimos que o esquema da Letícia era muito maior. Ela fazia parte de uma rede internacional de influencers que aplicavam golpes similares em vários países. Eles compartilhavam técnicas, trocavam roteiros de tragédias e até mesmo emprestavam atores entre si para criar campanhas falsas. A investigação revelou que essa rede movimentava mais de R$ 500 milhões por ano em golpes de caridade fake. Havia influencers especializados em tragédias infantis, outros em desastres naturais, outros em causas animais, e cada um dominava um nicho específico de exploração da bondade humana. Era uma máfia global da caridade falsa. E descobrimos que alguns membros dessa rede estavam aplicando golpes ainda mais cruéis. Tinha gente criando perfis de crianças com câncer que nunca existiram, gente fingindo ser vítima de violência doméstica, gente inventando desastres naturais em países pobres, e até mesmo gente falsificando mortes de familiares para arrecadar dinheiro para funerais. A oitava e última bomba foi quando a Polícia Federal prendeu a Letícia e descobriu a extensão total do crime. Na casa dela encontraram cofres com R$ 10 milhões em dinheiro vivo, joias avaliadas em R$ 30 milhões e documentos comprovando a existência de mais de 200 contas bancárias em paraísos fiscais. Era lavagem de dinheiro em escala internacional. Também encontraram contratos com mais de 500 atores que foram usados nas encenações. Roteiros detalhados de centenas de tragédias falsas. E mesmo manual de como aplicar golpes de caridade. Que ela estava escrevendo para vender para outros criminosos. Ela estava sistematizando o próprio crime para ensinar outros golpistas. O Ministério Público descobriu que pelo menos 2 milhões de pessoas foram vítimas dos golpes dela. Famílias que se endividaram para doar, idosos que deram suas economias, crianças que quebraram cofrinhos, acreditando que iam ajudar outras crianças. O trauma psicológico das vítimas é incalculável, porque elas perderam a fé na própria bondade humana. E o mais revoltante foi descobrir que várias das pessoas que pediram ajuda nos vídeos dela
morreram por causa da falta de assistência real. Pelo menos 15 pessoas documentadas perderam a vida porque não receberam o tratamento médico, que poderia ter sido pago com as doações que foram roubadas. A ganância dela custou vidas humanas. O Ministério Público abriu investigação por estelionato qualificado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, apropriação indébita e crime contra a economia popular. A Interpol foi acionada para investigar a rede. International é o maior caso de crime organizado, disfarçado, de caridade da história brasileira. A situação atual é que a Letícia foi condenada a 30 anos de prisão e tem que devolver tudo que roubou, mais indenização bilionária para as vítimas. Mas convenhamos, a maioria do dinheiro nunca vai ser recuperado porque foi gasto ou escondido em paraísos fiscais. As vítimas vão carregar o prejuízo e o trauma para o resto da vida. E, gente, o que mais me revolta nessa história toda é como ela se aproveitou do que há de melhor na natureza humana. Ela transformou compaixão em fonte de lucro, bondade em oportunidade de crime, solidariedade em ferramenta de manipulação. Ela atacou diretamente a capacidade das pessoas de fazerem o bem. E pensar que durante 5 anos ela foi idolatrada como exemplo de bondade. Pessoas se inspiravam nela para ajudar outros, famílias ensinavam filhos a serem generosos, usando ela como exemplo, até mesmo escolas usavam os vídeos dela para falar sobre solidariedade. Ela envenenou a educação moral de uma geração inteira. O caso da Letícia Solidária virou um marco na discussão sobre regulamentação de influencers de caridade e transparência em doações online. Várias plataformas criaram sistemas de verificação mais rigorosos, e o governo está criando leis específicas para criminalizar golpes de caridade fake. Mas o que mais me preocupa é saber que provavelmente existem centenas de outros influencers aplicando variações do mesmo golpe neste exato momento. A investigação mostrou que esse tipo de crime cresce exponencialmente porque explora o instinto mais nobre da humanidade, a vontade de ajudar quem precisa. A última informação que eu tenho é que mais de 100 outros influencers de caridade estão sendo investigados por práticas similares. Várias ONGs suspeitas tiveram as atividades suspensas, e está sendo criado um sistema nacional de rastreamento de doações para evitar novos golpes, e as vítimas, a maioria está tentando se organizar para pelo menos recuperar parte do prejuízo, mas muitas desenvolveram trauma de confiança e nunca mais vão conseguir doar para causas sociais. O estrago na solidariedade brasileira vai durar décadas, gente. Que história mais nojenta, né? Uma pessoa que ficou milionária vendendo a ilusão de caridade, que transformou a dor alheia em oportunidade de lucro, que usou atores para fingir sofrimento enquanto pessoas reais morriam por falta de ajuda, que foi prometida e que ainda teve a audácia de se fazer de vítima quando foi descoberta. Esse caso mostra como é importante verificar sempre antes de doar, pesquisar sobre as organizações, exigir transparência total dos recursos e, principalmente, desconfiar de campanhas que parecem emotivas demais ou que pressionam para doações urgentes. A verdadeira caridade não precisa de pressão psicológica. E aí, gente? O que vocês acham? Vocês já doaram para campanhas de influencers que depois descobriram ser falsas? Conhecem sinais que podem ajudar a identificar golpes de caridade? E, principalmente, como podemos continuar sendo solidários sem cair nessas armadilhas cruéis? Comentem aí embaixo porque eu quero saber se vocês têm experiências com doações online. E obviamente vou continuar investigando porque pelo jeito ainda tem muito golpista explorando a bondade das pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com quem precisa ficar ligado nessas armadilhas que atacam nossa humanidade. Nos vemos no próximo vídeo com mais caos, mais acaso e mais alertas que podem proteger o coração generoso de vocês. Tchau, tchau.